Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Adriana Alves e hoje nós vamos falar um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a responsabilidade do médico cirurgião plástico. Aquele que faz a lipo, aquele que faz a cirurgia, bota um silicone, ajeita um nariz, uma pálpebra, né? Vamos falar sobre isso. O Código de Defesa do Consumidor, porque isso é uma relação de consumo, tá, gente? Quando você procura um médico, um cirurgião plástico para colocar um silicone, por exemplo, vocês estão contratando o serviço desse cirurgião e ele está se disponibilizando a cumprir com aquele serviço contratado. Então, sim, é uma relação de consumo, tá? E vai ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, nosso CDC, diz o seguinte: o fornecedor de serviço responde independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo 4º diz o seguinte: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Vamos lá, precisa comprovar a culpa. Se fosse um médico comum, geral, precisaria. Um erro médico. Porque quando você vai ao médico, você está doente, você precisa de uma cirurgia por qualquer outra situação. Mas você quer se curar. Não é o caso na cirurgia plástica. Quando você vai a um cirurgião plástico, você quer o quê? Melhorar a sua aparência, corrigir um defeito que você não quer, você entende que é um defeito. Pode até não ser, mas você entende que é. E aí você busca um profissional especializado na área, que é um cirurgião plástico, para corrigir esse defeito. Quando você busca esse profissional, ele deixa de ser o seu médico da cirurgia comum, da sua tentativa de cura. Quando você busca o cirurgião plástico, você busca um resultado, que é a atividade fim dele. Porque quando você vai lá, muitos deles mostram para você como vai ficar o seu nariz, como vai ficar o seu silicone, como vai ficar o seu seio após colocação desse silicone, a quantidade, o tamanho desse seio, quantidade de silicone miligrama, como é que vai ser. Quem já pôs, as mulheres aí, sabe do que eu tô falando, entende o que eu tô dizendo. Os homens também entendem, quando precisam fazer uma lipo, o homem também faz, gente. Não é novidade, vai? Mas então, o médico cirurgião plástico exerce atividade fim. Existe uma responsabilidade dele em trazer a sua cirurgia uma perfeição. É a busca da perfeição. Se ele não sabe fazer isso, ele diga para você, não vai ficar bom e eu não vou fazer. Ok? Mas se ele diz, vamos fazer, vai ficar do jeito que eu tô te mostrando aqui, ele tem que cumprir. Nós temos casos aqui no escritório de uma moça que colocou um silicone e os seios dela ficou um menor do que o outro. E o médico cobrou para reparar um erro dele. Oi? É isso aí. Ele cobrou a reparação de um erro que é dele. Tá certo? Tá errado. Doutor, não pode. E você sabe que não pode. Mas aí a gente conta com o quê? Com a falta de informação. Por isso o nosso canal. Pense direito. Exija. A gente só exige aquilo que a gente pensa, que a gente tem conhecimento. Então, gente, é isso aí. O cirurgião plástico assume o risco do resultado. A culpa dele pelo erro é presumida. Não tem jeito. Torna-se uma responsabilidade objetiva. Tá certo? Não tem pra onde fugir não, tá? O que cabe é o seguinte: se ele tiver como comprovar que a culpa não é dele por aquele caso, ou um caso, uma força maior, uma excludente dessa culpabilidade, tudo bem. Mas, mais uma vez, o caso vai ser analisado caso a caso, tá certo? A gente tá falando aqui em regras gerais, tá? Porque a gente tem recebido muitas informações de cirurgiões que estão fazendo coisas
e estão cobrando por serviço que eles tinham que ter acertado, ok? Tinham que ter corrigido. Então vamos lá. Então, se existe um erro, se existe um dano, cabe o quê? Reparação. Dano moral e dano material. Num caso hipotético, uma hipótese de um erro e o médico cobra para reparar esse erro. Ele vai devolver esse erro que ele cobrou, esse valor que ele cobrou pela reparação, porque ela não é devida, e corre o risco de pagar em dobro, porque a gente tem uma cobrança indevida, porque ele cobrou por uma reparação que ele tinha que ter sido feita, porque o erro foi dele, não foi dela, não foi da consumidora ou do consumidor, foi dele, e ele está cobrando por isso. Não pode, ele teria que reparar e acertar. A busca pelo resultado, ele tem que ser dada pelo médico que cumpriu esse resultado, ok? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Mas eu acho que é basicamente isso daí, né? A gente realmente não procura o cirurgião plástico porque a gente está doente. A gente procura o cirurgião plástico porque a gente vai em busca de uma perfeição ou de quase isso. E se o cirurgião promete isso, ele tem que cumprir. É isso, gente. Por hoje é só. Realmente existe uma busca pela nossa perfeição. Pense direito, logo exija. Uma ótima tarde para todos vocês.